Certo dia, e a partir daqui Jesus começou a ensinar para as pessoas, né? Certo dia, quando Jesus viu que as multidões se ajuntavam, subiu à encosta do monte e ali sentou-se. Seus discípulos se reuniram ao redor e ele começou a ensiná-los. E aqui a gente tem algo muito importante, que é a bem-aventurança. Em outras Bíblias fala que é a verdadeira felicidade, né? Que é a questão da felicidade segundo Jesus. Vamos entender cada versículo. Ó. Felizes os pobres de espírito, pois o reino dos céus lhes pertence. Os pobres de espírito, gente, o mais importante de entender dos pobres de espírito é que eles entendem que são pobres de espírito e precisa de espírito. E aí que está o ponto, né? Quem é o espírito que a gente se enche e se preenche? É o Espírito Santo de Deus. Então, felizes somos nós que somos pobres de espírito. Por quê? Porque o reino dos céus lhe pertence, que é o Espírito Santo de Deus. Como nós somos pobres de espírito, Deus nos enviou o Espírito Santo. E isso garante nós pertencermos ao reino dos céus. O Espírito Santo, ele vai estar lá na portinha do céu. O próprio Deus Jesus vai estar lá na portinha do céu e falando: Ó, você tem o Espírito Santo, pode entrar. Você não tem o Espírito Santo, você não vai entrar. O Espírito Santo, ele garante a nós pertencermos ao reino dos céus. E como é que a gente tem o Espírito Santo? Através de Jesus. Então, ser pobre de espírito é uma coisa boa. Por quê? Porque por sermos pobres, nós temos o Espírito Santo. Amém? E somos assim felizes por isso, porque precisamos de Deus, precisamos do Espírito Santo. Então, sermos dependentes de Deus não é algo ruim. Amém? Muito importante isso. Quando a gente perceber que falhou, quando a gente perceber que pecou, quando a gente perceber que caiu, e chorar, ai meu Deus, por que que eu fiz isso? Se arrepender dos nossos pecados e perceber que somos fracos é a melhor coisa do mundo. Porque é aí que a gente vive a verdadeira felicidade. Quando a gente percebe que precisamos de Deus. E Deus, ele fica feliz com isso também. Porque Deus se alegra. Quando Deus fez o homem, ele falou: isto é bom. Então, muito importante entender essa verdadeira felicidade, né? Versículo 4, ó. Felizes os que choram, pois serão consolados. Olha que coisa louca. Então, eu sou feliz quando eu choro. Mas não é um choro qualquer. É quando a gente chora para Deus. Quando a gente chora pensando no Senhor. Ainda assim, quando a gente chorou nas vezes passadas na nossa vida antiga, Deus nos consolou de alguma forma, né? Mandando alguém, depois enviando uma paz, depois enviando uma bênção. Mas quando a gente chora para Jesus, é diferente. Porque no final a gente vai ser consolado. No final, a gente vai perceber que temos o Senhor, sabe? É essa felicidade aqui. Por isso que não é algo muito racional. Felizes os que choram, né? Mas aqueles que estão voltados para o Senhor. A gente chora porque se arrepende, a gente chora porque busca a Deus. Então, a gente vai ser consolado. É um choro que não vai resultar em tristeza, vai resultar em consolação, né? Versículo 5: Felizes os humildes, pois herdarão a terra. Isso aqui é perfeito quando se trata, né? A gente vai ver lá na frente Jesus falando que os humilhados serão exaltados, né? Então, a humildade a gente aprende com Jesus, não vem de nós. Só o Senhor nos ensina a sermos humildes. A gente percebe. E, gente, e o que é ser humilde? É a primeira coisa que a gente faz, o que quando Jesus anuncia a mensagem, quando a gente se arrepende dos nossos pecados, quando a gente percebe que é pecador, quando a gente percebe que não é perfeito, que a gente erra também, isso é ser humilde. Às vezes a gente fica pensando, nossa, como é que eu sou humilde? Quando eu percebo que eu não sou especial. Sabe, o pessoal que acha que é especial? A gente vê isso muito no trânsito, né? É cheio de gente especial. Ah, não, a pessoa parou ali no meio da rua, todo mundo vai ter que esperar ele terminar o que ele está fazendo no meio da rua, ele não estacionou, não pensou no próximo atrás que tem um fluxo para poder andar. Então, assim, ser humilde é perceber que existem outros ao seu redor, é sentar lá atrás, é buscar perceber que nem tudo é voltado, o mundo se torna ao nosso redor.
É a gente perceber que tem outras pessoas ao nosso redor. É isso que é ser humilde. E os humildes herdarão a terra. Que terra é essa? A terra prometida, Jerusalém, o céu, o novo Jerusalém. Então, assim, é tão forte esse versículo, porque mostra que os humildes são aqueles que estão com Jesus. Gente, falta de humildade é falta de Deus. Não tem outro caminho. Quando você observar que alguém não está sendo humilde, a primeira coisa, ore por essa pessoa, porque claramente ela não está escutando o Espírito Santo. Ela está escutando a carne, ela está sendo guiada pelo pecado. E assim também nós, quando nós não formos humildes, é porque a gente está sendo guiado pelas nossas vontades, nossos desejos. Então, a humildade é fruto do Espírito Santo, né? E aí a gente tem o versículo 6. Felizes os que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. Atenção, não é a justiça da terra. Quando Jesus fala aqui, ó, ele fala das coisas do céu. Então ele vai falar tudo voltado para o céu. Não é aquela pessoa que fica lutando com cartaz no meio da rua. Não é essa justiça. É a justiça do céu. O que é a justiça do céu? Jesus foi justificado na cruz. Ou seja, eu e você, o nosso pecado, Jesus pagou. Então, a nossa justiça, nós não somos mais condenados, porque Jesus pagou. Então, quando eu e você temos fome e sede desta justiça, que é de Jesus Cristo na cruz, por mim e por você, aí sim nós seremos saciados. Olha que forte. E assim somos felizes, porque a gente não vai ser condenado, gente, porque Jesus foi por mim e por você. E aí que tá, ó, os que têm fome e sede dessa justiça. E como é que eu tenho fome e sede dessa justiça? Volta para a mensagem de Jesus, quando se arrependemos dos nossos pecados. Porque como é que eu vou buscar me arrepender dos meus pecados, né, se eu não conheço Jesus? Então a gente primeiro conhece Jesus. Jesus foi por mim na cruz, porque eu pequei. Aí qual é a minha consequência? Ixi, eu tenho que pedir perdão. Por quê? Porque eu sou pecador, ele foi por mim, ele é um homem inocente, né? Então, eu tenho que buscar ter fome e sede desta justiça de Deus, que é Jesus Cristo. Então, essa justiça aqui é a justiça de ser justificado em Jesus, que é a justiça de Deus, não é a justiça de terra, não é a justiça de se eu fui processado e agora. Não é essa justiça. Ou então, se eu vou processar a minha empresa. Não é essa justiça. É a justiça de Deus. É a justiça da vida eterna. Nós seremos saciados. E aqui tá, no caso aqui, você vê na Bíblia que está no futuro. Serão saciados. Por quê? Porque é o futuro da vida eterna. Amém? Versículo 7. Felizes os misericordiosos, pois serão tratados com misericórdia. Simples assim. Nós viveremos uma felicidade quando nós tratarmos uns aos outros, né, como gostaríamos de ser tratado. E aqui, no caso, é a misericórdia. É o velho perdão. Quando a pessoa fez uma cagada com você, você, misericórdia, Senhor. Por que, Deus? Vamos lá, ser misericordioso com essa pessoa. Sabe qual é a consequência? A pessoa que não é misericordiosa é a busca por vingança. Ah, eu vou me vingar. Vixe, o quê? Ela não me deu parabéns no meu aniversário dela, eu não vou dar parabéns. O quê? Eu postei lá que estava grávida. A fulaninha não me mandou bênção. O quê? Quando ela ficar grávida, sabe o que eu vou fazer? Eu vou lá mandar um textão para ela, mandar em nome de Jesus, minha filha, abençoe, derrame o sangue do cordeiro. É assim, gente, a gente não pode buscar vingança. A vingança é o contrário da misericórdia. Que a vingança é você querer tratar, né, aquilo que você foi maltratado. E aí, quando a gente trata os outros com misericórdia, aí sim nós seremos tratados com misericórdia. Mas é pelas pessoas? Pode ser. Só que aqui é melhor. É pelo próprio Deus. Aí a gente volta lá para o Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, né? E aí, quando Jesus fala sobre essa oração, ele fala o quê? Perdoa os nossos pecados, assim como o Senhor nos perdoa. Então, quando se trata dessa misericórdia aqui, não é uma misericórdia só de, eu vou fazer misericórdia para o outro ter misericórdia de mim. Não, eu vou fazer misericórdia porque Deus teve misericórdia de mim. Entendeu? E já aconteceu.
essa misericórdia, graças a Jesus. Por isso que a gente vai fazer misericórdia uns com os outros. Entendeu aí? Então, muito importante aqui, que é falando do próprio Deus. Pode acontecer com as pessoas, se acontecer, amém. Glória a Deus. Foi fruto, né, da sua misericórdia. Mas não se apegue a nisso. Não se apegue às pessoas responderem com amor o que você fez por amor. É sempre pensar no Senhor. Amém. Aí temos o versículo 8. Esse aqui é lindo, ó. Felizes os que têm coração puro, pois verão a Deus, né? Aqui a gente vai ver lá na frente, quando Jesus fala das crianças, que nós temos que ser como crianças. O reino dos céus pertence às crianças. E o que que as crianças têm? Pureza, ingenuidade. Gente, não existe coisa melhor do que a gente sentir essa pureza com Deus, para com Deus. Sabe, ter esse coração puro de, sabe o que é esse coração puro? É quando uma pessoa faz o mal com a gente nem vê. Aí a pessoa fala assim: Letícia, o fulano, esse aí tá fazendo mal. Não tá vendo, não. Eu, mulher, tô não. Pra glória de Deus, eu não tô vendo mal nenhum. Meu coração é puro, é ingênuo, sabe? Então, assim, é a busca desse coração ingênuo, de não ver maldade nas coisas, sabe? E é uma luta que a gente que veio do mundo afora, antes de Cristo, muitas coisas ruins a gente viveu e acha que tudo é mal. E sim, o mundo pertence ao mal, mas não vamos buscar olhar as coisas más, vamos olhar as coisas boas, né? Às vezes a gente olha assim, olha, o fulano tá servindo na igreja. Aí vem, às vezes vem um comentário, Letícia, mas o fulano, ele tá servindo, mas ele nem lê a Bíblia. Ou então a gente até sabe, rapaz, o fulano tá servindo, ele nem, ele mal vai pro grupo, mal vai pro GC, mal vai pro GR, ou mal vai pro culto, sabe? Só que assim, a gente não pode olhar assim. A gente tem que olhar, oh, glória a Deus que ele tá servindo, né? Glória a Deus que ele tá aqui, sabe? É ter essa pureza no nosso coração uns com os outros, né? Porque quando a gente tem essa pureza, a gente fica até mais fácil de a gente lidar uns com os outros, quando a gente não espera a maldade. E assim nós somos mais felizes, quando eu não vejo maldade nas coisas. Né? Então é orar pela mente, Senhor, limpa a minha mente, que toda maldade caia por terra, sabe? É a busca da cura da nossa mente, dos nossos olhos, para a gente olhar coisas boas e não olhar as maldades que tem já no coração do homem, né? É muito mais. Eu prefiro mil vezes ser decepcionada por alguém, por eu não ter visto a maldade nela, do que eu ter visto desde o início e no final tá certa. Ô, Senhor, ainda bem que eu me enganei. Ai, Senhor, eu jurava que a pessoa tava contigo, Deus. Mas a pessoa nem tá. Mas na hora certa o Senhor me mostrou, né? Glória a Deus, é isso mesmo. É assim, gente. Não vamos desejar ver o mal nas pessoas. É essa pureza que nos deixa felizes. E assim nós veremos a Deus. Não só o próprio Deus face a face, através de Jesus, na pós-vida, né? Na vida eterna, quando morrermos. Mas a gente vai ver Deus aqui na terra que a gente vai ver bondade. E ver bondade é ver o Senhor. Versículo 9. Felizes os que promovem a paz, pois serão chamados filhos de Deus. É forte, viu? Aqui não é uma condição, certo? No sentido de que, se a toda pessoa que promove a paz é filho de Deus, não, não é. Sabe por quê? Olha, porque lá na frente, a gente até comentou no outro estudo, para se tornar filho de Deus, a gente tem que crer em Jesus. Quando a gente crê em Jesus, a gente se torna filho de Deus, ok? Mas o que acontece aqui? Felizes os que promovem a paz. Gente, quem é feliz em promover a paz? Só aqueles que seguem Jesus. Porque, olha, pode ser a pessoa mais pacífica do mundo. Se ela não tiver Jesus, o coração dela está no pecado. E a paz que ela promover vai estar misturado com o pecado. Você está entendendo? É tipo assim, a pessoa que ajuda os pobres, está lá promovendo a paz dos pobres. Jesus adora né, auxilia os pobres e tudo. Olha, ajude os pobres, ajude os órfãos. Jesus fala, essa é a verdadeira religião, diz o próprio Deus. Só que aí, se a pessoa não tiver Jesus, ela vai ajudar os pobres com outra intuição. Ou é com algo em troca, ou é querendo ir para o céu, porque tem religiões que ensinam isso, né? Eu vou ajudar os pobres para ter pontinhos para Deus e poder ir para o céu. Ou então é querendo agradar os outros, ou então é querendo agradar, enfim,
postar nas redes sociais, a intenção do coração dela vai ser má. Então, felizes os que promovem a paz quando estão guiados por Deus, cheios do Espírito Santo, porque serão filhos de Deus. Não é uma condição, é uma explicação. O pois é uma explicação, sabe? Felizes os que promovem a paz, porque eles são filhos de Deus. Porque quando eles são filhos de Deus, eles são guiados pelo Espírito Santo e aí eles promovem a paz. Se a gente for pegar esse versículo aqui, por exemplo, a esquerda pode pegar esse versículo. Ah, eu estou aqui, tá lá, as feministas, elas querem promover a paz segundo o que elas acham que é paz. Só que aí que tá. Ei, não quer dizer que elas são filhas de Deus promovendo a paz que elas acham que é paz. Porque elas acham que a cultura delas que elas estão pregando é paz, né? A esquerda política, elas acham que o que eles promovem nos direitos humanos é uma paz, é a paz que eles acreditam. Tem a Organização Mundial da Paz, só que não é segundo a Bíblia, não é segundo o que Jesus ensina, não é a paz de Cristo. Então, muito cuidado aqui para não pegar esse versículo solto. Ele está explicando. Eles promovem a paz porque eles são filhos de Deus. E detalhe, eles são felizes por isso. Felizes, porque eles fazem isso para Jesus, né? Porque eles estão guiados pelo Espírito Santo e fazem isso para Jesus. Então é muito importante esse versículo aqui, que pode ser tirado fora do contexto. E como diz a Agri, sabe quem é? A nossa irmã, a Aline fala, sabe quem é? A nossa irmã Glice, ela fala. Ela falou uma vez, né? Um texto fora de contexto perde o pretexto, né? Então, muito cuidado aqui para não sair por aí. As pessoas falarem, olha aqui que é qualquer paz. Não, é a paz de Cristo. É a paz de Jesus. É a paz que ele ensina segundo o Espírito Santo dele. Aí vem o versículo 10, que olha que interessante. Isso são consequências de todas essas ações, esse versículo 10. Felizes os perseguidos por causa da justiça, pois o reino de céus lhes pertence. Quem é essa justiça? A gente falou. O próprio Jesus. O próprio Jesus. Porque aqueles que seguem Jesus serão perseguidos. A gente vai ver no versículo 11, ó. Felizes são vocês quando por minha causa sofrerem zombaria e perseguição, e quando outros, mentindo, disserem todo tipo de maldade a seu respeito. Olha que forte. Ele fala que felizes são os perseguidos por causa da justiça, e logo em seguida ele fala que felizes são vocês que são perseguidos por mim, por minha causa. Então a justiça é o próprio Jesus Cristo. E quando a gente é perseguido porque segue Jesus, o reino dos céus nos pertence, né? Porque a gente está vivendo aquilo que Jesus gostaria que nós vivêssemos. E é que está um ponto que eu sempre gosto de atenuar sobre esse assunto. A perseguição. Gente, a perseguição é algo que acontece natural quando nós seguimos Jesus. Mas atenção, cuidado, não é toda e qualquer perseguição. Eu já vi gente falando assim: ah, eu sou perseguido no meu trabalho só porque eu sigo Jesus. Cuidado! Será que é só porque você segue Jesus ou você fez algo que realmente as pessoas lhe perseguiram? Eu falo isso por mim. Porque no meu trabalho teve situações que eu fiz coisas erradas. E eu tive as consequências disso. Às vezes teve um dia que eu não fui legal, teve um dia que eu fui ignorante com a menina, e aí isso alimentou o coração dela e ela deixou de falar comigo e começou a me perseguir. Começou a me fazer bullying. Então, assim, muito cuidado com esses tipos de perseguição. É uma perseguição quando você começa a fazer coisas para Jesus. Essa perseguição é muito comum na família, por exemplo. A família é muito comum, né? Você aceita Jesus, as pessoas não lhe chamam mais para aniversário, né? As pessoas não, ai, tá crente agora. Quando você começa a falar de Jesus para alguém, a pessoa começa a ficar agoniada, porque tá com um cão nos coros, né? Aí fica agoniado. Ai, não, tá falando muito de Jesus, tu só fala de Jesus. Então, assim, muito cuidado com essas perseguições, não confunda elas com os nossos pecados, porque os nossos pecados têm consequências, ok? Então, aqui é quando a gente sofre zombaria e perseguição porque estamos seguindo Jesus, quando a gente faz uma coisa para Jesus. Por exemplo, ir para a igreja. Nossos maridos deixam a gente para a igreja, amém, e tudo, mas tem uma amiga que fala: ah, mulher, não vai para a igreja, não, tu vive nessa igreja, mulher. Tá bom. Mulher, mas é porque eu gosto de ir para a igreja. Ah, mulher, se tu for para a igreja, eu não vou mais falar contigo, não. Mulher, então pronto, então não fala mais comigo. O que que eu posso fazer? Eu não vou deixar de ir para a igreja. Aí o que que ela faz? Ela deixa de falar contigo e começa a zombar de você.
começa a perseguir você, falando mal de você para as outras pessoas. Ai, a fulana é tão chata agora que ela tá na igreja. Ela mudou tanto. Ela não faz mais isso, ela não faz mais aquilo. Fez tanta coisa errada e agora é crente. Ixi, é o mar comum. Então, assim, são coisas que isso é um tipo de perseguição, certo? Agora, tem outras perseguições que, cuidado, pode ser que você realmente tenha feito uma coisa que não foi legal, né? Então, vamos ter discernimento nessas perseguições. Por que eu falo isso, gente? Porque pode coincidir. Aceitei Jesus, só que eu aceitei Jesus hoje. Só que os meses passados eu fiz um monte de besteira com um monte de gente. Aí a pessoa, depois que aceitou Jesus, ela fala assim: ai, eu tô direto sendo perseguida. Só que todos os meses passados você se curou, você pediu perdão às pessoas. Então, assim, eu tive que fazer isso, gente. Foi sério. Quando eu me converti, eu tive que ligar para uma pessoa e pedir perdão a ela por eu ter feito alguma maldade na vida dela. Ela deixou de falar comigo, mas eu tive que fazer isso. Olha, mulher, eu tenho que te contar uma coisa errada que eu fiz. E eu contei para ela, ela não gostou, mas eu tive que fazer isso. Aí ela deixou de falar comigo por quê? Porque eu estava seguindo Cristo? Não, foi porque eu contei a verdade para ela de uma coisa errada que eu fiz. Então, assim, são situações que a gente tem que ter discernimento. Amém? E assim, quando a gente busca Jesus, naturalmente sim, vai acontecer zombaria, vai acontecer perseguição, mas temos que ficar felizes com isso. É outro ponto que, se estiver tudo bem, se não estiver acontecendo nenhuma zombaria, nenhuma perseguição, tem alguma coisa errada. Você também tem, gente, tem que ter algum tipo de perseguição. É outro ponto que não é que você vai buscar que as pessoas zombem de você, mas se está tudo bem, significa que tem alguma coisa errada, porque Jesus, ele sempre vai incomodar quando a gente segue Jesus. Lei, eu tenho uma pergunta. Oi, Lu, deu certo tu entrar, né? Bem assim, mas Lei, quando a gente fez determinadas coisas no tempo de ignorância, não é perdoado, não? Porque eu acho que você fez no tempo de ignorância, né? E isso, amém, é perdoado para a glória de Deus. Passou. Mas Ma- mesmo nesse tempo eu tenho que pedir perdão agora. Assim, tem Agora, alguns casos, né? Eu falei um exemplo de um caso que eu ainda conversava com a pessoa, né? Então, sim, foi algo entendi. que realmente, como ele estava em convivência com ela, eu tive que pedir perdão a ela, porque não dava para viver do mesmo jeito, né? Mas tem um tempo para cada coisa, né? Por exemplo, eu conheci você na minha vida antiga, tipo a Nandinha, porque eu conheço ela, ela me conhece desde pequena, né? Aí vai que eu tenha feito uma maldade com ela. E aí agora ela está aqui como cristã. Se eu não pedir perdão para ela, sabe, ela sabendo que eu fiz uma maldade com ela, e eu sabendo que eu fiz uma maldade com ela, o Espírito Santo é impressionante, ele não vai ficar calmo. Ele vai Ah, cutucar, entendi. entendeu? Entendi. É mais É nesse uma sentido. necessidade, é como se o espírito incomodasse, né? Para que tivesse uma Isso. autenticidade de tudo que você prega. Exatamente, É, exatamente. entendi. Então, assim, pode acontecer, que foi o caso dessa moça, quando eu falei para ela o que eu fiz, e aí ela se afastou. Aí, ela tá me perseguindo porque que eu sou cristã? Não. Ela só não aceitou o meu perdão, e eu respeito isso. Mas foi uma consequência do meu pecado antigo. Né? Inclusive, é uma coisa que eu falei pro meu marido, né? Eu falei para ele que eu ia fazer isso, eu contar para ela, porque é da minha antiga vida. Então, existem essas pequenas situações que eu dei como exemplo sobre a questão da perseguição, para não confundir. Né? E ainda assim, depois de cristã, a gente tem que ter cuidado. Aconteceu no meu trabalho também, uma vez que eu estava certa, a menina até estava errada. Só que, devido a eu não ter paciência, eu me estressei em cima dela. Aí a minha razão se perdeu. Aí, na oportunidade que eu tinha de poder mostrar que ela estava errada, eu tive que pedir desculpa, porque eu perdi minha razão. Então, assim, mas foi maravilhoso, porque eu pedi desculpa para ela, perante o chefe, perante a todos, e no final deu tudo certo. Então, são pequenas coisas que a gente tem que mostrar a Cristo dessa forma, né? Quando tem a nova criatura, entrou em contrato, entrou em choque com as antigas coisas da antiga criatura, a gente sempre tem que perguntar a Deus o que a gente tem que fazer, e se Deus quer que você peça perdão, vá lá e peça. Amém. Gente, foi igual eu falei pro meu pai. Ô, pai, eu sou cristã agora, eu tenho que falar pro senhor. Teve um dia, pai, que o senhor chegou lá em casa e tinha um menino no armário. Aí ele, o quê, Letícia? Eu, tinha, pai, tinha um menino no armário. Ele, vale, eu nem lembro, eu jurava, pai, tava toda me tremendo, o menino tava no armário, meu ex-namorado na época. Aí minha mãe, eu não acredito, não sei o quê. Eu tive que contar, gente. Gente, eu tenho que contar pra vocês. Aí virou uma comédia porque eles nem tinham imaginado, né?
Mas são coisas que a gente acaba contando para poder mostrar que é uma nova pessoa. É uma nova pessoa. Você não é mais aquela. Então, claro que cada pecado antigo a gente tem um tempo para poder ser curado, né? Mas é como você falou, é uma nova criatura, vamos seguir para frente. Amém? Versículo 12, ó. Alegre-se e exultem, porque uma grande recompensa os espera no céu. E lembre-se de que os antigos profetas foram perseguidos da mesma forma. Então aqui Jesus ele nos conforta falando dessa perseguição que é segui-lo. Não precisamos se preocupar, porque quando estamos sendo perseguidos, porque estamos seguindo Jesus, Jesus promete aqui uma recompensa. Em outras palavras, por aí, as pessoas falam que é o galardão, né? Que é como se fosse uma recompensa que Deus nos dará devido a essas perseguições que nós temos aqui na terra. Mas é uma forma de Jesus nos recompensar nosso coração, né? Porque muitas coisas doem, muitas coisas machucam, e às vezes a gente fica naquela, e agora? O que que vai ser de mim? É muito difícil, é muito difícil. E sempre lembre dessas palavras de Jesus, a gente se alegrar, a gente ficar feliz, porque não só teremos acesso a estar próximo de Jesus, mas teremos uma recompensa no céu, pelo próprio Jesus Cristo, né? E os antigos profetas foram perseguidos também. E eles estão juntos com o próprio Jesus, com o próprio Deus. E isso tem que nos confortar. Quando isso não é o suficiente, então significa que a gente precisa orar mais a Deus. Né? Quando a gente se apega muito às coisas da terra, esquece das coisas do céu, né? A gente tem que orar mais e lembrar mais da recompensa do céu do que da recompensa aqui na terra. Porque a gente se apega muito, né? Às coisas da terra. Se eu sou misericórdia com alguém, alguém tem que ser misericórdia comigo. Se eu dou amor para alguém tem que me amar. Então, quando a gente se apega muito até essas recompensas aqui na terra, a gente está se distanciando de Deus. Porque a recompensa verdadeira, que é a bem-aventurança, está no céu. Não está aqui, gente. Está lá no céu. Então, é sobrenatural. É algo assim que, por isso que é a paz que excede todo entendimento humano. Que a gente não vai conseguir ter essa recompensa todinha aqui na terra. Deus, ele nos recompensa sim aqui na terra, pelo nosso trabalho, pelo nosso esforço, e porque ele nos ama, ele dá até o dobro do que a gente espera. Mas não podemos se apegar a essas coisas daqui da terra, a gente se apega às coisas do céu. Que quando a gente se apega às coisas do céu, todas as coisas serão acrescentadas. Jesus vai falar um desses sermões aqui, para a gente não se preocupar com o amanhã, com as roupas que a gente usa, com as coisas que a gente tem, porque quando a gente segue a ele, todas as coisas serão acrescentadas. Olá, minhas abençoadas. Eu quero convidar você para 2 estudos bíblicos que acontecem online, comigo e com algumas mulheres de Deus. O primeiro estudo bíblico que eu quero te convidar é o estudo bíblico que acontece toda segunda às 20 horas da noite. Pelo aplicativo Zoom, eu mando o link no grupo do WhatsApp e lá a gente entra, se conecta e vamos ler versículo por versículo. Atualmente estamos estudando o livro de Mateus, nós já estudamos o livro de João, vamos para o livro de Mateus e depois a gente também vai concluir os evangelhos. Então entra junto nesse grupo e vem acompanhar conosco o estudo bíblico bem leve, bem tranquilo e de uma forma que a gente aprenda cada vez mais no nosso coração a palavra de Deus. O segundo grupo de estudo bíblico que eu quero mostrar para você, e apresentar para você e fazer o convite, é domingo às 6 horas da manhã. A gente começar o dia já lendo a palavra, já se absorvendo da palavra de Deus e estudando, no caso, as cartas de Paulo, tá? No caso, estamos estudando o livro de Romanos. Então, também tem o grupo do WhatsApp, que você vai ver aqui no QR Code ao redor. Entra no grupo, se conecta e vamos juntos aprender mais ainda a palavra de Deus, amém? Sinta-se convidada, porque com certeza, através da palavra, Deus vai falar contigo. Beijos, aguardo você.